Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha, em breve, esposa Gabriela de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha co-host aqui do podcast e também mãe do nosso Doguinho Zen. Doguinho Zen. Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do DesconstruCast. Sempre inovando, né, amor? Eu amo que a gente traz todos os tipos de assuntos e tópicos e formatos pra gente conversar aqui. Eu tô bem feliz com esse episódio. E hoje não temos um convidado apenas, temos um casal de convidados. Foram poucos, viu? Acho que casal, na verdade, não teve nenhum ainda. Eles estão estreando. É verdade. Estão estreando. Casal de médicos. Sejam bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu apresentar aqui o casal que a gente tem o prazer de receber. Paula Pérez e Douglas Peçanha. Os dois são especialistas em ultrassonografia, empreendedores e fundadores do grupo Belo Vero, uma clínica focada em emagrecimento, longevidade, endócrino, diversas especialidades. Muito bom. Muito bem-vindos, pessoal. Prazer enorme receber vocês. Obrigada, gente. Foi uma surpresa o convite. Fiquei muito feliz. E a gente já fez um podcast lá fora, né? A gente só vai fazer agora outro é o segundo do dia, né? É isso. E ali a gente foi conhecendo um pouco mais da história de vocês. E uma coisa que eu acho que é super legal e é uma super rotina dentro da nossa vida ali de médico, é o relacionamento entre pessoas da faculdade. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa história de como vocês se conheceram. Pode falar. Eu amo a olhada assim de bem aí. Conta a sua versão ou a minha? Exato, a história dela é mais legal. Bom, eu e o Douglas somos colegas de turma. Nós fizemos faculdade em Teresópolis. Teresópolis é uma faculdade muito legal, porque assim, ninguém mora lá, né? Normalmente você vem de fora, né? Então as pessoas ficam muito sozinhas lá, assim, mas é uma cidade muito universitária, muito legal. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu ia sempre para casa, final de semana. O Douglas é de Campos. Ele não ia tanto para casa. Bom, faculdade toda eu sempre fui muito festeira, saía muito e o Douglas era muito quietinho. Me reconheço né? nessa. Sempre assim, curti muito. E o Douglas, a gente era da mesma turma, mas ele sempre muito quietinho. Então, passaram-se 6 anos, a gente era bastante amigo. E ele tentou chegar em mim várias vezes, sem sucesso. Abrindo aí a agora você entende, agora você entendeu por que rolou aquela olhada, né? A versão da história é essa aí. Que é verdadeira, né, amor? Pode falar. Sim. Toda história tem 3 versões, né? Da mulher e do homem é a verdade. Gente, é muito engraçado, porque casal só muda de endereço, né? É verdadeira, não é? Diga isso, não é verdadeira. Depois aqui cutucando embaixo da mesa. Não, brincadeira, gente, ela não está cutucando. Não, mas a lição é não perca a fé, porque ele não perdeu a fé. Um minuto, e eu até brinco que eu acho que ele fez alguma mandinga, assim, que eu não sei o que aconteceu, que assim, nos últimos dias de aula, eu fiquei apaixonada por ele, do nada. E no último dia de aula, sabe aquela aula da saudade, que a gente sai, todo mundo, no último dia, eu que fui atrás dele, falei, olha, tá na hora, sua chance. É que durante a faculdade eu sempre fui muito certinho, né? Eu não tinha muitas facilidades financeiras e tudo mais, então eu não podia ir em festas. Uhum. Então o que eu fiz foi me dedicar o máximo possível à medicina. Então me dediquei, todos os professores me conheciam, participava de todas as ligas, ia para o hospital, ficava muito mais de 100% no hospital, então era muito dedicado. A Paula tinha uma vida mais tranquila. E no último ano de faculdade, a Paula passou uns 2 meses nos Estados Unidos, né? Não, 1 mês e meio, acho. Viajando. 1 mês e meio. Aí quando ela chegou, ela tava praticamente perdendo um ano, né? Não tinha como. Só que ela achou que ela fosse chegar lá, conversar com o professor, ele fosse carimbar as fichinhas. Nossa, sou loira, de olho claro, acho que vai dar certo. Chegou lá, não colou, velho. Aí então ela tava desesperada, não sabia o que ela ia fazer. Aí foi a hora que ela realmente se juntou ali, ela usou ali o do charme dela comigo, e eu fui levando ela pros professores e falando, professor, ela tava doente e tal, carimba aqui. Aí ela foi carimbando e assim ela conseguiu se formar. Tá Ajudou aí, ó. Teve eu acho que isso teve uma parcela também, Verdade, no motivo pelo qual você se apaixonou, né? Poxa, me ajudou aí a buscar esse dinheiro. Legal, e aí vocês se conheceram no final, não? Começaram a ficar juntos no final e eu gostei muito da história que vocês tiveram depois da faculdade, né? Do caminho, das decisões que vocês foram tomando. Como é que foi essa decisão de não ir para residência, de buscar outros caminhos? Qual era o objetivo de vocês? Bom, essa história que o Douglas falou, que nos últimos meses eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, é porque eu realmente tinha um projeto de estudar nos Estados Unidos. Legal. Eu queria muito revalidar, né, meu CRM lá. E estava começando a pesquisar sobre isso, então fui para lá com a minha mãe, passei um tempo lá. Então, assim, nos últimos meses para se formar, eu era, assim, uma das poucas que não pensava em residência. Eu já estava, assim, meio fora da caixa, pensando, não sei se é isso que eu quero, mas eu acho que eu quero tentar validar nos Estados Unidos.
O Douglas, ele era muito assíduo no serviço de ortopedia da faculdade, né? Praticamente queriam dar a vaga para ele entrar, então ele já estava mais assim encaminhado para fazer residência de ortopedia. Mas aí a gente ficou no último dia. Um mês depois a gente já estava morando juntos, porque eu não tinha entregado o meu apartamento ainda, o Douglas tinha que entregar o apartamento dele, ele, tá bom, vem morar comigo. Tipo, foi um mês depois, estava morando comigo. E assim estamos há 12 anos, desde essa época. A gente tá 12 anos juntos. A gente tem uma história parecida, né? A gente não foi tão rápido, não foi um mês, mas assim, a gente brinca que a gente tem 2 datas comemorativas. 7 de novembro, inclusive, amor, daqui a um mês. A gente faz 4 anos juntos. Legal. Aí todo mundo pergunta, mas namorando? Aí a gente, namorando não. Namorando, a gente começou a namorar em fevereiro do ano seguinte, de 2020. Exatamente. Mas desde que a gente ficou junto pela primeira vez, a gente nunca mais se desgrudou. Sim. A nossa data é essa, 1º de dezembro de 2011, que foi a data que a gente ficou. A e aula nunca da mais saudade. É a data da aula da saudade, é a data que a gente comemora. A gente, né? Essa data é tão marcante que esse ano a Paula esqueceu a data de casamento. Não, mas é que a gente comemora, só que eu esqueci. E eu e a Gabi, a gente tem uma história legal que a gente tava contando. Vou até pedir pra você contar, amor. Porque a gente vai casar fora, né? Fora de São Paulo, a gente vai casar em Milagres. E um motivo que a gente escolheu Milagres pra casar tem justamente a ver com essa história de como a gente se conheceu, né? Você quer que eu conte que eu te joguei pra Deus dentro da Capela dos Milagres? Legal! Não, mas foi tipo isso. A gente terminou relacionamentos longos. Então, gente, mais uma coisa, né? Ao longo da faculdade, nem sempre a pessoa que você namora durante a faculdade realmente vai ser a pessoa com quem você vai... A gente tem, inclusive, essa história, né? Exatamente, a gente namorou tava nossa com outras pessoas. Parte grande Namorei a faculdade toda. Acho que do 2º ano até o 6º ano. Eu também. Nossa. Eu terminei, na verdade, o meu relacionamento anterior no 2º ano da residência de pediatria. Então, então era um relacionamento longo. E ele também tinha terminado um relacionamento longo. A coincidência maior foi que foi no mesmo mês. A gente terminou os relacionamentos. E a gente nem se conhecia, assim, se conhecia de vista no hospital, fazia residência no mesmo serviço. Mentiroso. Totalmente assim, né? Mentiroso. Não vou nem comentar. Depois em casa a gente conversa. Mas é mentira, viu, gente? Não paquerar coisa nenhuma. Mas a gente tava naquela fase de, acabei um relacionamento longo agora. Eu quero viver, agora eu quero viver. O quê? Daqui 5 anos eu penso nisso. Mas é sempre assim, né? Quando você não está esperando, quando você não tá buscando, aparece alguém. E aí, acho que 2 meses depois do término do meu relacionamento, a gente se conheceu. Aí foi isso, a história da dipirona. Você contou a história da dipirona? Bernardo me pediu uma dipirona no hospital, gente. Nossa, maior que absurdo. No ambulatório da pediatria, tomou uma dipirona de gotas. Inventou uma dor de cabeça fake que só... E eu comprei, né? Porque ele fez uma cara, aquela cara, sabe? De doente, assim, de cachorro sem dono. A ideia de pirona gotas. Aí a gente tava ali, saiu pela primeira vez no dia 7 de novembro. Só que o que acontece? Eu tava sempre fui muito festeira também, passei um tempão namorando, então eu tava naquela fase, agora eu vou aproveitar a vida. Chegou minha hora, eu vou passar um ano novo num desses réveillons grandes aí que tem. Comprei o Réveillon dos Milagres, porque minhas melhores amigas da residência são de Alagoas, moram lá ainda em Maceió. E elas, vamos, a gente vai ficar na casa dos meus tios e nananã. Aí conversei com meu pai. Eu falei, pai, o que você acha? Ele, minha filha, eu acho que você tem que aproveitar a vida mesmo. Trabalha tanto naquela época de final de residência, dando um monte de plantão. Você vai curtir. Fui. Só que aí, a gente começou a ficar, né, um mês e pouco antes. E os dois ali, né? E aí, os planos para ano novo, quais vão ser? Sondando, E ele não, eu acho que eu vou pra Bahia, eu acho que eu vou pra sei lá onde. E não ia pra lugar nenhum, né? E eu não falei, não ia pra lugar nenhum, menina. Acredita? E eu não contei nada, fiquei só quietinha. Falei, não sei ainda o que eu vou fazer e tal. Aí, no dia que eu comprei a passagem, eu falei, então, eu vou pra Alagoas. Como assim? Você não falou nada? Deu, a Yara me convidou e eu já achei uma passagem boa, vou pra lá. Aí fui. Aí a gente se falava literalmente 24 horas por dia. 23, na verdade, porque a hora que eu estava dormindo, eu não falava com ele. Como eu dormia pouco… E eu fui pra perto da sua terra, pra minha terra, pra Balneário Camboriú. Caramba, é outro extremo.
E aí, a gente teve a nossa primeira briga no dia 31 de dezembro. Lógico, né? Não ia dar certo isso. Teve a primeira briga no dia 31 de dezembro. Aí, a gente ficou incríveis 10 horas sem se falar. Nossa. Foi o recorde. Até hoje, né? Foi o nosso recorde. Foi o recorde que a gente ficou sem se falar. 10 horas. E eu tava assim, com o coração, gente, apreensivo. Meu Deus, como assim? Nenhuma mensagem. Nossa, o que eu faço? Eu mando, eu não mando. E cada um no seu canto. Cada um segurando ali pra não mandar, né? Também, né? Aí minhas amigas vieram pra mim e falaram assim, olha só. Você tá mudando muito seu discurso. Porque pra quem tá querendo curtir a vida, quem tá querendo aproveitar, quem tá querendo festar… Exatamente, você tá aqui sofrendo pelo boy por causa que tá do lá. boy que tá lá em Santa Catarina, mas nem você, aí pra você. Mas você fez bem, um partidão desse não pode te passar. Aí eu peguei, entrei na Capela dos Milagres, porque a festa de Réveillon é lá dentro, né, onde tem a capela. Aí eu entrei, eles estavam entregando vela, terço, todas essas coisas, rosas, coisas pra marcar, assim, pra você fazer uma oração, um agradecimento, um pedido pro próximo ano. E aí eu entrei na capela, eu falei, quer saber? Realmente, eu acho que eu me lasquei, né? Tô apaixonada, porque eu tô aqui sofrendo, o menino não me manda mensagem há 10 horas, eu tô sofrendo. Acendi uma vela, coloquei lá no meio e falei, Deus, é o seguinte… Se for pra ser, tudo bem, joguei na tua mão, não vou ficar mais falando que eu não quero, não vou mais falar que eu quero curtir a vida, porque eu não quero, né? Apareceu alguém. Que legal. Então, joguei pra Deus e, ok, foi isso. Gente, saí da capela, ele me ligou. Nossa, essa foi a história. Era meia-noite, né? Era meia-noite. Aí ele me ligou pra me dar feliz ano novo. Aí eu entendi aquilo como um sinal de Deus, né? Eu falei, não, realmente, talvez aqui tenha alguma coisa. E aí foi isso. Mas eu nunca contei essa história pra ele, até depois que você me pediu em casamento, né? Ai, que gracinha. Eu acho que eu coloquei essa história em algum lugar do meu HD. E eu não achei que ela fosse relevante. Tá bom, joguei pra Deus, Deus me deu de volta, Deus jogou pra mim de volta. Mas guardei a história. E aí, quando ele me pediu em casamento, quando a gente tava vendo, assim, começando a ver onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Aí ele falou, vamos casar em algum lugar na praia, talvez viajar. Vamos, sei lá, esses lugares aí que o povo tá casando, Trancoso. Aí eu falei, pode ser, mas você sabia que eu te joguei pra Deus dentro de uma igreja? Aí ele, como assim dentro de uma igreja? Aí pronto, aí virou o e lugar vai ser lá que vai ser a festa do casamento. Muito o segundo legal. golpe, né? O segundo golpe. A segunda vez que eu vou jogar ele pra Deus. Verdade. Mas fala a verdade, depois você já me contou isso também, que ele também, ele pedia pra Deus, né, nessa época que a gente se aproximou mais, ele ficou com medo, que ele falou assim, não vou de novo fazer uma tentativa com a Paula, ela não vai querer. Conta, você fala que daí você conversava com Deus também, falava, será que a Paula me mostra e tal? Eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus, desde criança, né? Então, eu sempre pedia pela minha esposa, lá com 8, 10 anos de idade. E chegou numa hora que eu tinha certeza que era a Paula, mas ela tava afim de outra pessoa. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, a faculdade vai acabar, eu vou embora, então se for pra ser ela, que seja, ou tire isso da minha cabeça logo de uma vez, porque senão eu vou acabar machucando. E logo em seguida, a Paula teve essa atitude aí de ir atrás de mim, né? Então, nossa, acredito muito, gente. Então, a gente acredita muito também, assim, que foi plano de Deus, assim, porque colocou, a gente foi se aproximando e, né? Muito legal. Acredito muito demais. De casais ali, né? Improváveis. Exatamente. Muito legal. E aí, vocês contaram uma história muito bacana que vocês foram para uma aventura nos Estados Unidos, morando um tempo em Nova York. Queria ouvir de vocês como é que foi essa jornada aí. Bom, no final da faculdade, então, né, eu tinha falado pro Douglas, eu quero tentar validar lá nos Estados Unidos. Ele estava quase, né, já encabeçado na residência de ortopedia, mas aí ele também começou a ter uma consciência, assim, né, de talvez não seja isso que eu quero, esperar um pouquinho, vamos ver. Acabou que a gente trabalhou, assim, 6 meses sem parar, sabe? Sabe que ela acabou de se formar, a gente se formou em dezembro, tipo, primeiro plantão, Natal, Ano Novo, dobrado, os dois fazendo tal, porque a gente estava nessa de juntar uma grana para poder viver esse sonho lá de ir para os Estados Unidos. Então, a gente trabalhou uns 6 meses, né, sem parar, muito plantão, e conseguiu se organizar e a gente foi para Nova York. Meus pais, minha mãe, ela tem muito clientes, ela é dermatologista, ela é médica também, ela tem clientes em Nova York, e uma das clientes dela tinha um apartamento que a gente conseguiu alugar, porque é muito difícil alugar um imóvel, né, em Nova York, super concorrido, e assim, era um imóvel, assim, um apartamento no Upper East Side, perto do Metropolitan, maravilhoso.
Então, assim, o Douglas nunca tinha ido para fora do país. Sim. Foi a primeira experiência dele ir para lá, né? Assim, caraca, a gente demais. foi. E aí a gente foi morar nesse apartamento e a ideia era eu estudar. Eu estava estudando online para fazer aqueles USMLE, aquele Step 1, Step 2. Uhum. E a ideia era que nós dois um dia fizéssemos isso, né? Primeiro eu, porque o Douglas foi para estudar inglês, e aí eu ia estudar isso. Mas aí eu conheci uma médica paquistanesa, que já estava lá há anos, assim, tipo 10 anos nos Estados Unidos. Ela já tinha passado em todos os steps, mas mesmo assim ela não era chamada para residência. Não conseguia fazer o match ali. Por causa de preconceito e tal, né? Dela ser muçulmana e tal. E aí eu vi aquilo, a gente estava... Isso era 2012, 2013, 2012, né? A gente, tipo, no Brasil, a gente... Quando você, né, você vira médico, você começa a dar plantão, você pega aquele gostinho de trabalhar com isso e tal. Eu falei, gente... Aí eu vi assim, a gente vai ficar muitos anos aqui e a gente vai ficar muito distante, tipo, a minha realidade para do Douglas, assim, mesmo que eu consiga fazer tudo, depois ele fazer tudo também, a gente viu que não ia dar certo. É porque dificilmente a gente ia conseguir passar no mesmo lugar. De residência. Então isso é complicado. E também… não é um país pequeno, né? Não é um país tipo Europa, enorme, que são países pequenos, em 3 horas você tá ali com a pessoa. Não, completamente… Vida, né? Aí a gente viu essa realidade lá, né? Que ia ser isso. Mesmo que a gente fosse chamado para uma residência, a probabilidade de ir para a mesma cidade ia ser muito difícil. A ficha caiu mesmo quando a gente foi em vários congressos e começamos a conversar com médicos que eram estrangeiros, já validados nos Estados Unidos. Então a gente foi perguntando e eles foram falando que realmente é muito difícil e cada um contou a sua história. Aí foi a hora que a gente deu um passo para trás e resolvemos que a gente deveria fazer mais a nossa vida no Brasil mesmo. Mas eu acho que tem um aprendizado legal dessa história, independente do desfecho, que é um comprar o sonho do outro. Né? Então, a Paula tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos, você estava com a ideia de fazer ortopedia e, enfim, os dois acabaram remando para uma única direção. Eu acho que isso é um grande aprendizado que tem que ter no relacionamento, né? Porque legal. Se cada um quiser ir sempre para uma direção contrária, essa corda vai ficar esticada e em algum momento ela vai romper. Exatamente. E a conversa foi exatamente essa. Olha, se a gente continuasse nos Estados Unidos, a gente não estaria junto. Então vamos voltar que é melhor pra gente. Então foi bem direto. Lá naquela época, assim, a gente já teve essa percepção. Falou assim, olha, vai ser muito difícil. Porque a medicina tem isso, né? Eu acho que muitos casais de médicos passam por isso. Você tem que se dedicar muito, né? Na sua residência, na sua carreira. E aí acaba que isso pode afastar muito o casal, né? Por mais que seja a mesma especialidade, eu acho que tem um peso, né? Assim, quando você… Eu acho que foi a época que a gente mais brigava na vida, né? Tudo bem que era início de relacionamento, mas assim, gente, era uma época, principalmente, eu acho que no meu primeiro ano de neonatologia, que coincidiu com o primeiro ano dele de ortopedia, que louca, de urologia. Então, eram 2 residências muito intensas. Sim. 2020 foi quando começou a pandemia. Então, assim, a gente começou a namorar dia 15 de fevereiro de 2020. Dia 16 de março começou a pandemia. Nossa. Calamidade total, assim, o HC, eu fiz residência no HC, o HC virou covidário. O IANSP também diminuiu o volume de cirurgia, sei lá, em 70%. Uma outra realidade, assim. Uma outra… Nossa, gente, é muito louco, inclusive. Eu tava dando plantão de UTI Covid. É muito louco pensar nisso, porque parece que foi uma realidade paralela, né, amor? Que a gente viveu. Isso é muito tempo atrás, foi muito tempo, exatamente, cara. Não sei se vocês têm essa percepção, mas parece que é um outro mundo aquilo ali. Enfim, tá muito distante hoje. Foi uma época que realmente as coisas não eram fáceis, assim, como casal mesmo. Não, tudo era difícil. Não tinha nada fácil. Exatamente. Cara, a gente morava em 2 apartamentos diferentes, porque, enfim, a gente tava no início do namoro, cada um tinha seu apartamento. As rotinas de residência, aí aquele negócio, a gente gostava muito de ficar junto. Mas, cara, tava os 2 cansados. Aí, puta, eu vou lá pra casa dela, aí leva as coisas, aí você vai me entender, Paula. Ele queria que eu fosse pra casa dele, mas não era só eu pegar a roupa do dia seguinte. Eu tinha que levar secador, maquiagem, sapato. E se no dia seguinte eu não gostasse do look aquele outro sapato, eu tinha que levar um sapato reserva. Então, assim, era muito difícil. Aí a nossa briga maior era, amor, é muito mais fácil você vir pra minha casa. Mas eu tô cansado. Não, mas eu tô cansado. Não, mas imagina, eu vou ter que sair daqui com uma mala de 9 em cada 10 discussões eram quem vai pra casa de quem hoje. E hoje vocês moram juntos? Não, a gente se mudou. No R4, né? A gente, com 1 ano de namoro. 1 ano de namoro. Comemorando o nosso primeiro ano de namoro. No dia que a gente saiu pra comemorar nosso primeiro ano de namoro. Eu tava 24 horas de plantão no dia 14, que era carnaval. 14 de fevereiro de 2021. E 16 eu tava 24 de novo. Então, a minha folga era só no dia 15 mesmo. Essa história que eu negociei ali com a galera da residência. Eu falei, gente, olha só. É meu aniversário de namoro, pelo amor de Deus. Vocês não vão me colocar de plantão no dia 15.
Aí elas falaram, tá bom, dia 15 não, mas 14 e 16 pode ser. Aí eu, é o que temos, né? É o que temos. Aí a gente tava voltando do nosso almoço comemorativo e a gente passou pelo prédio que a gente mora hoje. Não, e foi totalmente aleatório, assim. A Gabi conhecia alguém que morava no nosso prédio, ela já tinha ido no apartamento dessa pessoa. Era um casal. Eu fui no casamento deles, inclusive, um casal de médicos também. Legal. E aí eu sempre falava pra ele, toda vez que ele falava, nossa, o dia que a gente for achar nosso apartamento, vai ser um apartamento assim, assado, com isso, com aquilo. Aí eu, nossa, ele tá descrevendo o apartamento do Diogo e da Bia. E eu não sei se vocês já viram um meme, cara, mas é o meme que eu e a Gabi, a gente sempre... É um gatinho gordo, vendo o computador. Com o olho grande. Aí é tipo assim, eu com R$2 na conta, vendo. Essa casa aqui de 4 milhões tá barata. Aí a gente ficava nessa, assim. Nossa, o apartamento dos sonhos. Eu quero que tenha isso, eu quero que seja assim. Tá, de 2 residentes, sem um puto. Mas a realidade era essa. Era tipo isso. Mas tá certo, tem que idealizar mesmo. Tem que materializar, né? Pensar. Eu sei que a gente passou por, assim, perto do prédio. Aí eu falei pra ele, o prédio do Diogo da Bia é aqui do lado. Você não quer ir lá olhar? E ele, quero. Só que assim, pra mim, gente, olhar é passar de carro na rua. Né? Passar na rua com o carro. Ele parou, meu Deus, nossa, que legal. Deixa eu perguntar se tem apartamento pra alugar. Aí falou, ficou brava comigo. Você acha que vai ter apartamento pra alugar? Não tem nada aqui, não tem nenhuma placa. São 5 horas da tarde, amanhã eu tô de plantão de novo. aqui no meio da rua, não tem vaga. Aqui do lado a gente tá do lado da Lorena. Essa é uma coincidência, é 2 quarteirões daqui. 2 quarteirões daqui. Andando. Meu Deus, isso em São Paulo é ouro. Não, bizarro assim a sorte. Mas aí, enfim, paramos o carro, aí eu telefonei lá, o porteiro me atendeu e falou, cara... Acabou de vagar um apartamento. Isso era sexta-feira de carnaval. Não, mentira, era na segunda-feira de carnaval isso. Aí o síndico desceu. A hora que o síndico desceu, eu não acreditei. Com a chave. Desceu com a chave na mão, eu não acreditei. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Né? Gente, que legal. Aí ele falou assim, não, vocês não vão acreditar. Esse apartamento vagou na sexta-feira agora. E amanhã ele vai entrar no 5º andar, vai acabar o carnaval. Amanhã não, quarta-feira ele iria entrar no 5º andar. Aí ele, vocês querem ver? Aí eu, tipo... Não é possível. Não acredito. Aí ele, não, vamos ver. Aí a gente foi, viu, negociou direto com o proprietário. Saiu pra tomar um café com o proprietário, tipo, uma semana depois. Nem entrou no 5º andar. Não entrou. Nossa, a gente já ligou, negociou, aí a gente conseguiu várias facilidades, assim. Aí levei uma garrafa de vinho pro proprietário. Gente, tomara que ele não esteja escutando esse podcast. Mas eles são parceiros. Eles são muito queridos. Dá um beijo pra eles, inclusive. Mas aí foi isso, a gente... Acho que Deus, quando quer as coisas, né? Sim. É assim. Legal. Então, em uma semana, a gente tava com o apartamento resolvido. Só que aí tinha outro problema. Os dois tinham contratos que iam durar mais, sei lá, alguns meses. Nos apartamentos que a gente morava. Uhum. E aí foi a conversa difícil, né? E aí? A gente tá disposto a pagar multa nos dois? A gente vai tentar negociar? O que a gente vai fazer? Porque realmente é uma oportunidade. Cara, em São Paulo, num lugar bom, que é bom pra nós dois. Porque na época eu fazia residência no HC, ele fazia residência no IANSP. O lugar onde a gente mora é exatamente a metade do caminho pros 2 hospitais. Legal. Então facilitava muito a vida. E aí foi isso. A gente fez a mudança também no meio da pandemia, os dois, cada um com um carro, sem nada ali, sem mobiliário, sem nada. A gente colocando as coisas no carro e 15 viagens. Aí, sei lá, a gente fez a mudança num dia que a gente pegou o carro, saiu de Joinville, a gente veio pra São Paulo. A gente foi em cada um, aí pegou outro carro, aí cada um foi pro seu apartamento, aí ficaram indo. Várias viagens, 4 viagens cada um. Sei que a gente acabou 2 horas da manhã, comemos uma esfirra e abrimos uma primeira taça de vinho do apartamento que a gente guarda a garrafa até hoje. A gente guarda a garrafa até hoje. Que legal. Mas, gente, eu acho que, resumindo, né, toda a história que a gente tá contando, é muito isso de você estar disposto a fazer os pequenos sacrifícios todos os dias, né? É porque, na verdade, foi um sacrifício, mas não foi tão bem um sacrifício. Porque realmente você está feliz da vida, então você faz qualquer tipo de coisa que você sabe que o objetivo final ali é muito vantajoso, né? Exato. E aí, queria ouvir de vocês. Voltaram pro Brasil, e aí, enfim, mudança de planos, e eu acho que isso é muito legal da história de vocês, que é, cara, a gente não tem todas as respostas quando a gente sai da faculdade, na verdade. Não é esperado que a gente tenha. E a gente tem que se dar tempo pra viver a vida e descobrir algumas coisas. E quando vocês voltaram para o Brasil, como é que era o plano e o que vocês resolveram fazer? Bom, quando a gente voltou, a gente sabia que não queria ficar no estado do Rio, porque lá não pagava bem, né? Médico, plantão, né? A gente se forma, a opção que tem é da plantão de clínica. A gente lembra, na época, um plantão de 12 horas era R$500. Não, 800 reais. 12 horas era ambulância.
Tá, um plantão que quebrava com de frequência. ambulância. Então a gente voltou e a primeira decisão foi vir para São Paulo, interior de São Paulo, Sorocaba, que é onde eu nasci. Eu tenho família lá. E a gente começou a trabalhar em Sorocaba. E é isso, às vezes, né, a gente também... agora a gente quer ficar no Brasil, a gente vai fazer uma especialidade, não sei ainda qual é. O Douglas, com relação à ortopedia, já não queria mais. A gente começou a trabalhar. A gente trabalhava em hospital, né, plantão samaritano. E aí eu comecei a ter contato, maravilhoso chegar em São Paulo, porque no Rio a gente era isso, não tinha especialidade nenhuma no hospital, a gente dava plantão de emergência, era a gente, Deus, uma Fiorino velha para transportar paciente e só. Então a gente chegou no Samaritano, em Sorocaba, nossa, tinha sala vermelha, você podia ligar para o urologista, podia mandar o paciente para fazer exame. É outra realidade. Nossa, eu achei maravilhoso. Ultrassom no Rio de Janeiro, nunca vi, cara. Exato, aí assim, ultrassom no plantão. Eu falei assim, nossa, posso pedir um ultrassom pro paciente agora? Pode. E aí eu fui começar, eu falei assim, nossa, legal, né? Fui lá, o Douglas foi lá um dia, ele teve uma cólica renal, ele trabalhou, deu plantão com cólica renal, com acesso, assim, tomando. Caramba. Aí ele foi conversar, ele foi fazer um ultrassom, começou a conversar com um colega, e a gente começou a achar interessante, né, a especialidade. É porque quando eu subi pra ir pra sala do ultrassonografista, cara, lá tinha ar-condicionado, café, secretária. Sozinho lá, sozinho, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tá um caos lá embaixo, uma cara. E ali um universo paralelo, né? Como se fosse isso, né? Surreal. E eu tava com cólica renal, com acesso e tudo. Eu lembro que nesse dia chegou um paciente pedindo atestado pra rinite. Eu fiquei muito irritado. Você falou, pô, eu tô aqui... Tô com cólica renal, trabalhando, você quer atestado pra rinite? Como que pode, né? Aí foi a hora que eu desci e falei com a Paula também, Paula, a gente tem que fazer esse negócio aí, cara. Porque realmente a qualidade de vida é muito diferente, é muito alta. Isso. Aí tinha um amigo nosso, né, do hospital, que ele estava fazendo radiologia. A gente falou, então é radiologia que a gente tem que fazer, né, para trabalhar com ultrassom. Aí ele falou assim, não, olha só, eu tô fazendo radiologia, mas eu só trabalho com ultrassom, que ele já estava quase formando, é o que paga melhor, é trabalhar com ultrassom. Então, hoje, se eu pudesse escolher, eu faria direto uma pós-graduação em ultrassonografia, que são 2 anos. Então, assim, rádio são 3, né, 4, mas ele falou assim, mas pode focar em ultrassom porque tem muita falta de profissional que saiba fazer tudo. É muito operador dependente, né? Exato, tipo assim, que saiba fazer tudo, saiba fazer exame com Doppler, tem muita falta. Então, assim, a gente seguiu o conselho desse amigo, né? E a gente estava em Sorocaba, na época a gente fez a prova para Cetros, aqui em São Paulo, e para Ribeirão Preto, que é a FATESA, que é a escola do professor Mauad. A gente passou na Cetros, mas como a gente estava naquela pegada, a gente tinha voltado, já tinha trabalhado mais uns 6 meses, juntado uma grana, e a gente sempre prezou muito qualidade de vida, tudo, a gente, né, se organizar financeiramente, e a gente pensou assim, bom, aí a gente passou em Ribeirão Preto também, e a gente falou, o custo de vida em Ribeirão é bem menor do que em São Paulo. A gente foi ver aqui São Paulo também, assim, recém-chegados, assim, tudo. Aí a gente resolveu ir pra... A gente viu outro dia, né, que São Paulo é a 9ª cidade mais cara do mundo. Nossa, isso. Então, assim, a gente conversou com o pessoal, os residentes da CETES, todo mundo assim, nossa, tipo, é muito caro, a gente não tem tempo pra dar plantão, tudo, é muito caro morar aqui. Inclusive, a primeira pergunta que fazem lá na CETES, quando você chega pra fazer a prova, você tem como se manter e tal? Porque, assim, não vai dar pra trabalhar. A rotina, Clássicos. Não, com certeza. Uma coisa também que fez muita diferença é que a gente fez a conta de quanto que valia a nossa hora. Então, naquele momento... Legal, isso é muito importante. Aí mudou a chave, que a gente falou, nossa, eu tenho dinheiro para poder terminar minha residência e depois eu vou ter a minha hora, vai valer muito mais, né? Então, foi por isso que nós não trabalhamos como clínica, né? Plantão, durante a residência. Primeiro investimento tem que ser sempre na gente mesmo, né? Exatamente. Sim, exatamente. Foi muito legal, a gente focou muito em estudo, né, então assim, a gente aproveitou muito a residência, assim, tudo quanto era curso a gente ia, a gente dava monitoria, foi bem bacana. Nossa residência era de 2 anos, mas a gente conseguiu encurtar ela para 1 ano e 3 meses. Que a gente fazia todos os cursos, todas as modalidades, todos os cursos. A gente conseguiu acelerar e aí realmente entramos no mercado de trabalho mais rápido, né? E aí, depois que vocês conseguiram ali, como é que é o caminho a pós-graduação, né? Vocês falaram da prova de título. Como é que foi essa... Você já pode sair da pós, já pode trabalhar com ultrassonografia, você tem que fazer a prova de título, como é que funciona? Precisa, né? Não, você pode trabalhar como ultrassonografista, mas a prova de título só depois de 4 anos de atuação. Isso, entendi. A prova de título, ela é a CBR que dá a titulação, né? E era um pouco difícil passar na nossa época, né? Na nossa turma, acho que menos da metade passou, né? Era bem puxado, tem cada vez subido mais a régua, né?
Ainda mais que é uma prova bem prática mesmo, né? Você ir lá com um paciente, modelo, fazer ultrassom e tal, assim. E eu acho que é uma tendência meio para todas as especialidades, assim, né? Porque ano passado eu fiz a minha prova de título também. Depois da residência de neo, eu fiz a prova de título em neonatologia. E, gente, foi osso. Foi na rocha. Foi a primeira fase, foi tipo, sabe? Passei. Ficou aqui no chão. Quicou. A segunda foi um pouquinho melhor, ainda bem, mas foi, assim, meio sufoco. E cada vez mais, todos os profissionais que a gente conversa, de todas as áreas, é meio que algo global, assim. Não, a prova de título tá muito difícil. A taxa de reprovação tá muito alta. Com certeza. Mas é legal saber que após a conclusão, então, da formação e tudo mais, vocês já conseguiram se inserir nesse mercado de ultrassonografia, né? Já, e foi, assim, bem bacana. Bom, foi legal você pontuar essa nossa jornada, que lá atrás o Douglas comprou o meu sonho de ir para os Estados Unidos, aí eu resolvi comprar o sonho dele de empreender. Ele sempre falou que queria empreender, que se via tendo uma empresa, liderando pessoas e tal. Aí, quando a gente fez o ultrassom, foi muito voltado a isso também. Foi uma especialidade que a gente sabia que a gente poderia ter uma clínica, ter um serviço de ultrassom. Então, eu quis comprar esse sonho também. E a gente acabou, assim, a especialidade. A gente falou assim, vamos ganhar dinheiro. Vamos trabalhar, Chegou a nossa hora. E a gente, assim, vamos para um interiorzão que não tenha ninguém. A gente tinha, na época, um Fox, a gente pegou o Fox, botou todas as nossas mudançazinhas dentro do Fox, junto com o Jack, com o nosso cachorrinho. A gente foi pro Mato Grosso, foi pra tudo quanto é lugar. Vocês rodaram bem. A gente rodou pra ir... Mentira, gente! Serviço, tipo assim, a gente... E sem nada, assim, você ia pra cidade sem nenhum contato. Nenhum contato. A gente ia pra prefeitura, falar com a prefeitura, falando como é que tá a demanda de ultrassom, tá muito reprimida, tal. Nós dois somos médicos, a gente tem máquina, a gente nem tinha máquina. A gente tem máquina, a gente pode vir aqui, que não sei o que, não sei o que lá. Mas nas cidades pequenas não é tão fácil assim, porque normalmente tem um serviço grande de radiologia que já absorve tudo. Tem muita demanda de prefeitura, né? Mas não é tão fácil. Bom, por fim, a gente foi pro sul, pra Santa Catarina, né? Jaraguá do Sul. Do lado da minha cidade. Tá chove muito, né? A gente se mudou pra Jaraguá do Sul. 40 dias chovendo. Choveram 40 dias sem parar. A gente tava olhando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cadê a energia, muito, né? O sol dessa cidade. É tipo isso, gente. E trabalhamos lá, né, por um ano, mas bem, bem difícil também, assim. A gente comprou daí, de fato, uma máquina, colocou dentro de uma clínica para atender pacientes que vinham, né, referenciados dos postos de saúde, mas foi bem perrengue, assim. A gente passou um sufoco lá. É porque aí foi a nossa primeira experiência como um empreendedor, né? E foi um desastre. Na verdade, que a gente quebrou nisso, né? Porque o empreendedor na jornada, ele tem que criar uma maturidade emocional, uma maturidade estratégica, e a gente não tinha isso, né? Então, quem tinha era coragem. E depois, até na época, eu vi uma coisa que o Flávio Augusto comentou que eu achei muito legal. Ele falou que uma das piores coisas do mundo é o idiota com coragem. E esse cara era eu, cara. A gente era super. Não, vou fazer, vai acontecer e tudo mais. Então, a gente se machucou um pouquinho, mas a gente acabou aprendendo com nossos erros. E depois a gente aprendeu também que é melhor aprender com o erro dos outros que com o nosso próprio, né? E dali a gente foi para Barreiras, né? Vamos só uma pausa aqui, que tem alguns braços ali de Venture Capital que eles só investem em empreendedores que já tiveram alguma empresa que quebrou. Que legal. Estamos qualificados. É sobre isso. Porque algumas, né, obviamente, mas a tese é que se você quebrou, você criou uma casca ali de entender o que deu errado, e isso te prepara para desafios mais complexos, sabe? É porque realmente você se manter num propósito de continuar sendo empreendedor depois de ter quebrado, tem que ter muita resiliência. Muita. Muito propósito de vida, né? E como é que foi esse momento? Nesse momento que as coisas não deram certo, que vocês se viram ali, sei lá, numa cidade distante, enfim. A gente sempre tinha a segurança de, olha, se der algum problema, eu dou plantão. Tranquilo. Esse é um ponto muito bom da medicina, né? Esse é um ponto muito bom mas não rolou de medicina. Não rolou? Não conseguimos plantão na cidade. A gente não conseguia, porque era muito fechado. É muito fechado. É muito fechado. Meu Deus, é muito médico que tem naquela região próximo de Joinville e Jaraguá. Então a gente não conseguia, e a única coisa que tinha era plantão de pediatria. Eu falei, nossa, eu nunca dei plantão de pediatria na minha vida, eu não tenho qualificação para isso, né? E a gente chegava em casa às vezes eu fazia um exame, chegava com R$70 em casa. Nossa renda familiar chegou a ser R$3.000, velho, por um mês. Então foi uma hora que a gente desesperou. Quando a gente não conseguiu dar plantão, a gente falou assim, desesperou. Aí quando você fica desesperado, você aceita, né, qualquer proposta, assim. A gente teve uma proposta para ir para Barreiras, oeste da Bahia,
A gente não pensou 2 vezes, botou Bora. o ultrassom no carro, botou o cachorro no Fox. carro. Agora tinham 2 cachorros, botou no Fox e fomos para Barreiras. Só que a gente ficou lá, a gente assumiu um serviço, então a gente saiu, assim, começou a ganhar muito bem, a gente ganhou muito bem lá pra estar. Mas era uma cidade que a gente, assim, não se identificou, não achava que era um lugar que a gente, né, formaria alguma coisa de concreto, tudo. E aí, esse período a gente ficou bem perdido, porque quando a gente tenta empreender, ainda mais sendo médico, todo mundo espera que você vai seguir uma jornada linear, né? Que vai ser bonitinho, linear. A gente já tinha sido louco lá atrás de ir para os Estados Unidos, voltamos. Verdade. Aí a gente já tinha sido louco de ir para o Sul, para empreender, comprei minha máquina, vou ter. Então, aí a gente foi louco de novo para ir para a Bahia. Então, você já achava assim, gente, eu preciso acertar alguma vez, tal. E, né, a gente se desesperou bastante. Sim. E o legal é que vocês chegaram num ponto em que vocês conseguiram, vamos dizer assim, suprir a necessidade financeira, mas só isso não resolveu. Não resolveu, exatamente. Porque às vezes a gente fica muito apegado a isso, mas se você não olhar o todo, se você não tiver, sei lá, num lugar que você se sente bem com as pessoas que você se vê com o futuro, de nada adianta você estar ganhando bem, porque aquilo ali não vai suprir todas as suas necessidades. Exato. O dinheiro é super relevante, ele resolve grande parte dos problemas, mas ele não resolve todos. Exatamente. A gente não via que a gente estava cumprindo nosso propósito, né? Realmente a gente passou momentos difíceis, né? Muitas noites sem dormir. E a Paula teve uma grande coragem que ela falou, olha, fica aqui, entrega esse serviço, que eu demoraria em torno de 30 dias para entregar o serviço, né? E ela veio para São Paulo sozinha e ela arrumou aqui emprego e me chamou para poder vir também. E nós começamos a trabalhar aqui em São Paulo. Nossa jornada aqui em São Paulo foi muito de trabalhar em muitas clínicas. Eu trabalhei em quase 30 clínicas aqui em São Paulo. A Paula também. E vocês vieram para São Paulo quando? Qual ano? Tem 7 anos, né? 7 anos. 7 anos anos atrás. Gente. E então a gente trabalhava muito em vários lugares. A gente tinha sempre a premissa de dar o meu melhor. Nossa, a gente fazia o nosso melhor. E, geralmente os problemas de ouvidoria era a gente que respondia. Paciente problemático que poderia processar mandavam pra gente que a gente resolvia. Então a gente sempre deu o nosso melhor. E lá, nesse lugar que a gente deu o nosso melhor, tinha um empresário que estava lá como médico também, né? E ele pegou e me chamou eu e a Paula para que a gente pudesse trabalhar na clínica dele. E lá a gente começou essa jornada de começar a trabalhar com um paciente mais selecionado. E foi aonde a gente conseguiu realmente ir para um próximo nível. Vislumbrar ali o caminho, né? Exatamente. Na época era engraçado que a gente trabalhava no sul de Osasco, fazendo 250 pacientes por dia. Era tipo o contraste, né? Volta, porque parece assim que a gente não ganhava bem. Isso é uma coisa que eu queria falar sobre ultrassom. A gente ganhava muito bem sendo ultrassonografista aqui em São Paulo. Quando eu tive a decisão de vir para São Paulo, eu estava lá em Barreiras. Aí um amigo tinha comentado, olha, tem um serviço, a Clínica Fares, não sei se vocês conhecem, que atende muito volume e eles precisam de ultrassonografista. Eu de lá liguei, falei, oi, eu sou médica, eu e meu marido, nós somos 2 ultrassonografistas, a gente quer trabalhar aí. Nossa, vem amanhã, a gente precisa muito. Falei, nossa, que bom. Bora. Peguei, fui, né, só vim primeiro. E aí é isso, a gente teve esse contato que realmente aqui em São Paulo tem muita demanda para esse profissional, para o ultrassonografista que sabe fazer Doppler, sabe fazer os exames. Então a gente estava assim numa pegada que a gente ficou 3 anos trabalhando muito, mas a gente estava com um excelente retorno financeiro, assim. Para ter uma noção de valores, nós ganhávamos uma renda familiar em torno de 200 mil por mês. Caramba. Trabalhando com ultrassom. Muito bom. Então, um tipo de coisa que era totalmente diferente dos médicos do dia a dia aqui em São Paulo, né? Ou seja, a gente já tinha chegado num patamar que a gente estava muito bem. A gente estava na cidade que a gente queria, a gente tinha uma qualidade de vida que a gente queria, né? Porque, assim, era pesado, porque a gente começou a mesclar SUS, que era, tipo, 200 pacientes por dia, com clínica particular, que eram 10 pacientes por dia. Mas a nossa rotina estava muito boa, a gente ganhava muito bem, tinha tudo para parar por aí, né? Ficar a vida toda, tipo, no piloto automático, levando isso. Mas aí foi que daí o Mas negócio quando você é mordido pelo bichinho do empreendedorismo, não adianta. Não é só sobre o retorno financeiro. Exato. Claro que você visa o retorno financeiro, todo mundo tem conta pra pagar. Sim. Mas é mais do que isso. Né? É o que aquilo te gera, é o propósito que aquilo gera na tua vida, assim. E é um exercício de resiliência diário. Com certeza. Com certeza, então, quando você é picado por esse bichinho, não adianta. Não tem como. Eu relutei também. Eu tava, tô bem, tô encaminhada, imagina, tô na residência, 2ª residência, é isso aqui que eu vou fazer, tá tudo certo, precisa, eu tô num grande centro, neonatologia é ainda uma especialidade de grande centro, pretendo ficar em São Paulo, tá tudo certo, tudo resolvido.
Mas a mosquinha veio ali, zumbiu no ouvido, e aí quando você começa, você... E como é que foi essa decisão de trocar a estabilidade, um alto patamar de renda, por um caminho que já não tinha dado certo na primeira vez? Exatamente. A gente resolveu fazer a mesma coisa. Vamos comprar uma máquina própria, vamos colocar numa clínica de um amigo nosso e vamos começar a atender os pacientes dele naquela clínica, né? A decisão mais técnica, prática mesmo, de fazer essa operação, ela foi um pouquinho mais complicada. Porém, a nossa motivação estava muito simples, porque eu não queria mais aquela vida de trabalhar 12 horas e trocar tempo por dinheiro. Não aguentava mais isso. Então, a minha motivação, que era dinheiro antes, eu não precisava mais, eu não tinha. Depois de 10 anos de formado, a motivação de status por ser médico também já não é tão grande assim. Então, eu estava sem propósito. Eu preciso de um propósito diferente. E como a gente trabalhava nessas clínicas particulares e fazia um atendimento muito bom para esses pacientes, foi a hora que a gente começou realmente a querer empreender, porque a gente tinha um teto, eu consigo atender 20 pacientes por dia. Seu tempo é finito. É a hora que você percebe que o tempo é finito. Exatamente. Né? Aí foi a hora que a gente partiu mais pro lado do empreendedorismo, porque a gente falou assim, olha, é muito mais fácil eu criar metodologias, treinamentos e fazer com que outras pessoas façam de maneira mais próxima da nossa qualidade e a gente consiga atingir mais pessoas. Então, esse foi o grande fator motivacional. A outra coisa também é que no SUS a gente faz um exame no paciente e ele vai voltar no médico daqui a 6 meses. Então, eu ia pra casa muito resolutivo. Exato. Eu falei, cara, tipo enxugando gelo, eu sou quase uma fraude aqui, cara. Eu não tô resolvendo o problema dele, né? Então, quando a gente saiu dessa doença mais demorada do SUS e veio para medicina preventiva, não, aí foi onde me encontrei. Você tratando o paciente bem no início, com muito mais efetividade, trazendo qualidade de vida para ele, deixando com que ele fique no mercado de trabalho durante mais tempo. Foi aí que eu me achei. Então, vocês começaram empreendendo especificamente nesse nicho de ultrassom. De clínicas, né? Com ultrassom, e começamos em uma clínica de um nutrólogo que tinha essa demanda de pacientes que vinham para fazer um check-up muito completo. Então, né, a gente ultrassom de rotina ali, né? Isso, mas é assim, aí bem completo. Tipo, faz tudo de tireoide a Doppler venoso, né? De membros, exatamente. Tem muito esse protocolo de check-up. Sei que o Einstein tem, o Fleury também tem. E aí você passa um dia lá e grande parte dos exames são com ultrassom, né? Então você faz tireoide, abdominal, enfim. Aí a gente entrou na clínica com ultrassom, mas a gente já resolveu agregar o laboratório. Então, a gente começou a fazer coleta também. Então, né, a gente abriu uma empresa de imagem, que a gente fazia ultrassom e coletas também. Exames complementares. Exato. Ali, né? Aí fazia, então a premissa é essa, o paciente vai no médico, no nutrólogo, ele depois da consulta tem tudo lá. Tem um médico que vai fazer exame, já pode coletar os exames de sangue. Começamos numa clínica, começamos em outra, e a gente começou assim, a entrar em outras clínicas com o serviço agregado, né? Que era eu e o Douglas, só o serviço a gente E vocês que tocavam, 100%. A gente tocava, eu presa, a famosa eu presa. Sim, exatamente. Financeiro, ultrassom, o exame, coletava o exame, levava no laboratório. Meu amigo, no início, você é tudo. Você varre o chão e você apresenta a empresa para captar, né? Para trazer gente para investir. Então, exatamente. E daí comecei aquilo que a gente falou, vamos empreender para ter liberdade e tal, não sei o quê, e acaba que você vira daí também, né, escravo do seu negócio. Porque você fala, não vou ter chefe, mas ser seu próprio chefe dá muito mais trabalho. Isso, cara, o pessoal acha que sou meu próprio chefe, vou ficar tranquilo, só que aí eu trabalho 24/7, porque você tá sempre se cobrando. Eu sou uma chefe horrorosa para mim mesmo. O trabalho não tem fim. Uma coisa que era interessante é que os pais da Paula, eles foram empreendedores, os meus também. E eles tiveram um fracasso gigante. Então, a gente traz isso desde a infância para cá com medo do empreendedorismo. Sim. Né? Então, realmente chegar aqui e começar a empreender agora foi um grande tabu que a gente teve que vencer. Quebrar essas crenças, né? Esse é um ponto super relevante, né? Porque quando você... Nos nossos pais, principalmente a geração dos nossos pais, eles prezam muito pela segurança, né? Então, foi uma geração onde muitos nossos familiares, enfim, optaram por caminhos de concursos públicos e tudo mais, procurando justamente essa estabilidade. Então, quando você escolhe medicina, você já está associado a um caminho de estabilidade. O médico não vai ficar desempregado, vai seguir uma especialidade, enfim, vai ter o consultório, e é isso. E você chegou nesse ponto. Você chegou no ponto em que a medicina te dá estabilidade, te dá mais do que você precisa, e você vai lá e resolve trocar isso por algo que é inseguro. Então, na nossa história também foi a mesma coisa, porque as pessoas não entendem que só a segurança não preenche, muitas vezes. Que não é só sobre o quanto, é o como. Exato. O como você faz, o que você faz. Que você vai gerar com aquilo, né? E as pessoas mais próximas de você são as que, pai, mãe, irmão, são as que realmente trazem mais problemas com relação a essa questão.
Mas não é mal intencionado, eles estão bem intencionados. É porque realmente eles querem que você continue a zona de conforto. Sabe quando que meu pai mudou a perspectiva dele em relação a empreendedorismo? Quando ele virou financeiro da nossa empresa. Ah, que legal. Aí ele começou a entender que era um negócio real, que, tipo, era gerador de caixa, que estava crescendo e tudo mais. Ele foi super responsável por organizar essa caixa, porque, enfim, o nosso nível de conhecimento de empreendedorismo era o seguinte: a gente estava vendendo, faturando, já tinha chegado, estava batendo seus primeiros 1.000 alunos, a gente não tinha emitido uma nota fiscal. Não. Então a gente chegou, acho que ele salvou a gente da cadeia. Gente, essa história é muito boa. Tem mais ou menos 5 anos essa história, só pra saber. Ele me ligou assim, cara, Bernardo, mas entendi aqui, tô organizando e tal, tô planejando aqui as coisas. Meu pai é engenheiro. Mas eu não achei as notas fiscais. Não, pai, isso aí é automático, quando compra já envia. Não, meu irmão, não tem nenhuma nota emitida. Não, eu consigo imaginar o seu pai. Desespero do seu pai. Meu pai é mais ansioso que eu. E ele é muito assim, cara, o número, Caxias. 3 números após a vírgula, sabe? Ele é muito assim, e tipo, a vírgula dele tem que bater com a vírgula do banco e que tem que bater com a vírgula da plataforma, porque senão tá tudo errado. Ele fazia toda essa conciliação de caixa e tudo mais, aí foi o primeiro. Caraca, tem um negócio aqui que ainda bem que eu trouxe esse cara pra organizar a minha vida. Mas é legal, porque você vai mudando a perspectiva e a coisa que mais gera confiança pra você mudar de rumo é o resultado, né? Então, conforme você vai construindo o resultado, fica mais fácil você justificar primeiro pra você, também para as outras pessoas, o racional do porquê que você tá fazendo aquilo ali. Exatamente. Mas até chegar ao resultado vai ter que ter uma certa resiliência. Tem um período ali de que, cara, você tem que aguentar a porrada e entender que é aquilo mesmo. E realmente é um pouco difícil pra gente quando tá nesse início, porque depois que passa, ok, você olha pra trás e você entende, né? Mas quando você tá ali naquele momento, é tanta pancada e você... às vezes sua empresa não tá tão organizada quanto deveria, então você olha pra aquela desorganização inteira e pensa, caramba, realmente eu fiz merda aqui, cara. Então... Qual foi o momento mais desafiador dessa jornada de vocês? Desafiador? Cara, não sei. Oi. Olha, quando a gente começou a empreender, tudo começou a dar muito certo, na verdade. A gente foi aprendendo, mas era um momento que estava muito bom pra gente, pra esse nicho de clínica. E aí, a gente teve o desafio de assim, olha, a gente vai montar um serviço só para ficar entrando na clínica das outras pessoas, porque você sempre fica à mercê, né, do parceiro da clínica não querer mais seu serviço. É vulnerável, né? E aconteceram algumas vezes isso, a gente tipo entrou, colocou o serviço e de uma hora para outra a clínica não queria mais. A gente não pode ficar dependendo disso. Aí a gente quis montar a nossa própria clínica desse nicho de nutrologia, emagrecimento, performance. Então, esse foi muito difícil pra gente, porque até então, a gente como médico ultrassonografista tá acostumado de alguém gerar a demanda de paciente pra gente. A gente tá ali pra receber o paciente. Você teve que aprender todo esse mecanismo. Aí quando a gente foi fazer a clínica, que a gente fez assim, mas como é que faz pro paciente vir pra cá? E agora? Tem um detalhezinho aqui, mas é um detalhe, é Sabe coisa que pouca. A gente fala isso o tempo todo dentro do PDC pros alunos, que é assim, na residência de pediatria, na faculdade de medicina, a gente aprende a tratar, a gente aprende a cuidar, a gente aprende a fazer, a gente aprende a resolver. Mas a gente não aprende como faz pro paciente chegar pra gente, pra gente poder resolver e poder tratar. Exatamente. Então é isso que a gente tenta mostrar muito, sabe? Não basta você saber, você ter conhecimento teórico ali, teórico-prático no caso de vocês, se você não souber gerar demanda pra poder aplicar aquilo todos os dias. Então você tem que também focar em outras partes. Aí a gente fala que entra muito o conhecimento de marketing e o conhecimento de gestão, de você saber gerir também tudo aquilo que tá entrando e tudo aquilo que tá saindo pro negócio ser sustentável. Sim. Né? Então é muito isso, assim. Empreendedorismo eu acho que é um mundo muito diferente pro médico e é um baque pra gente quando a gente cai, né, no mundo do empreendedorismo, porque a gente não aprende nada disso ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa formação. E olhando pra essa jornada, quais habilidades que vocês acham que são importantes o médico começar a estudar, começar a se desenvolver para facilitar a vida dele quando ele mergulhar de cabeça nisso? Não ser bitolado só em medicina, como você falou. Acho que já tem que começar tendo essa visão para marketing, mercado, gestão. Eu acho que mais cedo os nossos colegas aí começarem a fazer isso na faculdade, eles vão começar muito na frente. E como é que é a relação de vocês empreendendo juntos? Como é que vocês se dividem? Como é que quanto vocês brigam por isso? SPF e CNPJ que é misturado. Não, mas no início realmente a gente tinha a gente se culpava muito porque a gente não queria falar de trabalho em casa.
Então não pode falar de trabalho, o trabalho é lá, em casa é casa, ponto final. Depois a gente entendeu que realmente a pessoa física, ela tá junto com a pessoa jurídica. Uma coisa interfere na outra. E tem muitas vantagens nisso, né? Às vezes 10 horas da noite eu tenho um insight e eu não preciso esperar no dia seguinte pra falar com o meu sócio. Eu falo com ela ali na hora, né? Então a gente consegue realmente programar isso, 8 horas da manhã já vai chegar as meninas na clínica lá e elas já vão começar nesse novo planejamento. Então empreender casal é bom, mas nem sempre foi bom. E um ponto que a gente teve muito importante, que a gente fez, foi a divisão de tarefas. Legal. Nós temos um mentor, né, que é o Felipe Pacheco e a Natália Biuri. E eles são os casais referências pra gente e tudo mais. E nós tínhamos perguntado pra eles, olha, como que vocês conseguiram se dar tão bem empreendendo em casal? E ele falou que foi na divisão de tarefas. Ele sentou com a gente, fez um traço no meio e falou, olha, Paula, você vai fazer isso, Douglas isso, você isso. E hoje a Paula cuida do setor dela, eu cuido do meu. A gente dá opinião no setor de um do outro, não tem como, e às vezes tem uns insights bons, mas a divisão de tarefas foi primordial pra gente. Porque como casal e tendo feito tudo juntos, desde o começo a gente era muito acostumado em se mover em bloco, eu e ele. Então, tipo, a gente via tudo junto de uma questão, tudo junto da outra. E não é assim, né? Tipo, eu tenho mais facilidade com um tipo de coisa, o Douglas com a outra. Então, assim, se dividir quando é necessário para otimizar o processo. Eu acho que isso também é válido para todas as sociedades, não só de casal, né, gente? Porque acho que a grande virada também, aqui dentro e também no Além da Medicina, né, amor? Total. Foi quando você entende que tá, tudo bem, até aqui a gente veio junto, até aqui a gente fez tudo junto. É uma quebra, pelo menos pra mim, foi uma ruptura, assim, muito… Não é fácil. Nossa, mas agora quer dizer então que eu tomo essas decisões sozinha e ela toma essas decisões sozinha, no caso da minha sócia. É sobre controle, né? Você tem que aceitar que você vai perder o controle das coisas. Exato, pra ganhar mais controle em outras. Então, acho que é isso. É dividir pra multiplicar. E às vezes você tem que ver a outra pessoa fazendo errado, né? Como acontece muito ele ver eu fazendo errado. Não, eu vou contar pra eles aqui. Esses dias a Paula pegou e deu aumento de 50% na comissão dos vendedores. Sendo que é o meu setor. Eu falei, Paula, meu Deus, o que eu vou fazer agora pra fechar essa conta? Mas é porque o meu setor é o marketing comercial. Eu tinha que animar a galera. Te entendo. Eu passei por cima do financeiro. Não esqueci de consultar o financeiro. Te entendo. Eu levei essa questão pro RH e a gente conversou melhor depois. A gente foi chamado no RH pra discutir. E uma pergunta aqui, qual foi a importância de vocês terem um mentor nessa jornada? Muito, muito importante. Nossa, né? é surreal. A gente sentiu muita… Como a jornada do empreendedor é muito solitária, a jornada do médico empreendedor é mais solitária ainda, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal de conscientização disso, porque as pessoas se sentem muito sozinhas nisso. Então, assim, ter um mentor pra gente realmente, né? Em diversos momentos a gente estava ali a ponto de desistir. O empreendedor, ele pensa em desistir em diversos momentos. Ele acorda com a emoção lá em cima. Todo dia. E tem que arranjar alguma coisa para poder terminar o dia bem, para ser motivado pro dia seguinte, né? Então, realmente foi uma coisa bem diferente mesmo, porque há um tempo atrás, nós passamos em torno de uns 10, 11 meses tendo que colocar dinheiro na empresa, né? Não estava tendo lucro. E a gente não sabia o que fazer. Então, se não está entrando e está tendo realmente essa recorrência de ter que aportar, a gente falou, olha, a gente está precedendo a queda, talvez seja melhor a gente parar. E olha Imagina o contraste, um médico, né? Tendo que pensar em colocar dinheiro no negócio. Exato. É muito difícil. E olha o contraste, né? A realidade de vocês era uma, antes de vocês empreenderem, vocês tinham um aporte de fluxo de caixa gigante, e agora você passa para ter 0 aporte positivo e aporte negativo. Exatamente. É a etapa do plantio, né? A etapa do plantio e do cultivo, ela é muito, muito complicada. Você tem que ter… É uma resiliência, assim, sobre-humana, gente. É muito apego mesmo, porque… Muita certeza do propósito, porque não é fácil você Muita certeza das pessoas que estão com você nesse processo, né? Porque hoje a gente tem 30 colaboradores com a gente na empresa. Gigante. É muita responsabilidade. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, né? Com essas São 30 pessoas. famílias, né? Sim, exatamente. Dependem do dia a dia ali. E essa questão do mentor, a gente fala muito aqui, a gente tem vários programas de mentoria dentro da medicina. E acho que a melhor analogia que eu tenho para tangibilizar o que é um programa de mentoria é com um filme que tem na Netflix aqui, super recente, eu sempre uso essa Eu não aguento mais ouvir esse filme, A Gabi já ouviu 15 vezes. E ela nunca viu o filme, né? Eu vi o começo. Você viu o começo. Você já viu um filme chamado Paraíso na Netflix? Não. Então, é um filme que é ficção futuro, científica, muito louco. Mas olha a tese do filme. No filme, no futuro, você pode comprar tempo das outras pessoas. Tempo de vida. Já vi a chamada. Então, sei lá, você compra Se eu compro 10 anos do tempo de vida da Gabi, ela envelhece 10 anos, eu rejuvenesço 10 anos e eu pago um valor pra ela. Então esse é o racional, e aí tem uma mega trama em cima disso.
o processo de mentoria é o que tangibiliza esse filme. Porque você compra tempo de uma pessoa que já resolveu os desafios que você quer viver. É aquilo que ele falou de aprender com os erros dos outros. É muito melhor e muito mais barato. Exatamente. É tipo um livro, cara. Por que você compra um livro? O livro, às vezes, tem um trabalho de uma vida inteira de uma pessoa resumida ali. E aí você não precisa viver aquela vida para aprender o que ela teve. Então eu acredito muito no programa de mentoria. Inclusive, a gente estava num workshop agora. Esses programas são uma tendência do futuro. Das maiores empresas dos Estados Unidos, 86% já tem programas de mentorias para desenvolvimento dos colaboradores, que é um modelo de aceleração ali do crescimento de carreira. Tá. E na medicina eu acho que isso é muito útil. Porque é uma carreira longa, uma carreira que exige muito da gente, tanto dentro da parte técnica ali para os desafios, sei lá, passar na residência, enfim, como também nessa parte de empreendedorismo. Total. Você pode acelerar muitas vezes sua jornada ao ter alguém do seu lado que já viveu aquilo, ó. Quando você tá na dúvida de ir pra esquerda, pra direita, o cara fala, ó, já vivi isso aqui, vai pra direita, porque isso aqui vai fechar lá na frente. Exatamente. Não, esse mentor, o Felipe Pacheco, ele tá conosco há quase 1 ano, né? E realmente ele, quando a gente virou pra ele, falou que não tava entrando dinheiro no final do mês, e com aquela recorrência toda, ele explicou pra gente o jogo do equity. Exato. E, cara, vocês têm que pensar em equity, olha só. Aí começou montando um ecossistema em volta pra gente pensar em equity. Então a gente começou a aportar... A virar a chave, né? Exatamente, cara. Virou outro nível, outra conversa dali em diante. Mas muito importante mentorias mesmo. E hoje, o que vocês enxergam de próximos passos aí na jornada de vocês? Bom, hoje a gente pode dizer, né, que com muito cuidado a gente foi saindo do operacional médico de fazer exame. Eu tive esse movimento primeiro de não ser a pessoa de estar lá fazendo os exames, né, nas clínicas, que é muito volume. Focar bastante no negócio. O Douglas, ele teve que continuar, porque a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Isso foi uma coisa que a gente recentemente conversou lá com o Felipe. O nosso mentor. Não, ele falou, ó, toma cuidado quando você for sair do operacional. Tem uma cultura muito grande que vira e fala, saia do operacional hoje. Saia hoje. Você vai, e aí tudo desaba. Aí o negócio desaba. Aí falou, tem o momento correto, você tem que estruturar isso. A Paula saiu por 6 meses. E eu tive que continuar durante mais um tempo para poder estruturar. E agora a gente saiu. E saiu bem. A gente não teve que voltar. Porque tem muita mentoria agora, né, que vem disso para as pessoas. Tipo assim, saia do operacional. Amanhã. Tipo, fique de férias enquanto sua empresa está tal, não sei o quê. E tem que ter muito cuidado com esse tipo de propagandas né? Porque não é por aí. Porque é muito convidativo, né? É o que você mais quer fazer, né? Porque suga muito, né? Demanda muito você ter que estar no operacional, que é executando as tarefas do dia a dia, pensando na estratégia e ainda organizando outros processos ali para que as coisas fluam, né? Então... É tentador mesmo você falar, caraca, eu não vou precisar mais fazer isso. Mas se você não fizer isso da forma coordenada, como você colocou, cara, você vai ter mais prejuízo do que benefício. Sim, exato. É colocar o carro na frente dos bois, né? Tem que ter muito cuidado. Mas hoje, graças a Deus, a gente chegou já nessa posição que a gente pôde dar esse zoom out, assim, né? E tá focado em gestão. Então, a gente quer investir muito na nossa empresa, crescer nosso ecossistema de negócios. A gente tá com novidade aí, a gente vai abrir uma clínica nova também. Então, assim, focar em expandir o nosso negócio. E como que foi para vocês esse sentimento de sair da assistência? Como que vocês lidaram com isso? Foi bom. Pra mim foi mais fácil. Foi muito bom, porque realmente a gente percebia que, como eu estava ali dentro do consultório, atendendo o paciente, eu estava dando as costas para a clínica inteira. Então, depois que eu saí dali, fui para gestão, eu consegui enxergar todos os processos melhores. É outro bichinho que te pica. Depois que você começa a entender todos os processos por trás daquele momento do atendimento do paciente, que é muito importante. Mas aí você, né, se você tá nisso, você não consegue escalar o seu negócio. Você o zoom out que você falou, né? Isso. É tipo, você tá muito focado ali naquela mínima parte que te toma um tempo muito grande e precisa de uma dedicação muito grande. E você dá um passo pra trás e olha o negócio. E outra como coisa todo. É de você nunca estar presente, né? Porque você tá atendendo o paciente, aí você tá pensando na gestão. Aí você tá na gestão, aí você tá pensando no paciente. Então, é desconfortável isso, né? De você nunca estar 100% focado naquele objetivo. Exato. Me chamou a atenção quando um paciente, ele tinha atendido ele já, e ele queria trazer uma queixa, e queria que fosse direto pra mim. Ele, olha, sua clínica é fantástica, eu já passei com outros médicos, já passei com a Nutri, já passei pessoal do laboratório, mas a sua recepção é um desastre. Eu falei, como assim? Acho que não, acho que deve estar enganado. Aí ele explicou detalhes por detalhes e ele me explicou que ele tem empresa e ele sabe que às vezes tem alguns setores que não estão rodando bem, mas que o dono, por estar bem
afundado no operacional, acaba não enxergando isso, né? Então foi um primeiro momento que a gente falou, olha, a gente precisa mudar isso com rapidez, né? É um momento que você acredita piamente que todo mundo trabalha com a mesma vontade, a mesma dedicação que você. E você não tá lá pra ver, né? Então, quando você recebe esse tipo de feedback, que também pro empreendedor é extremamente importante, você consegue, peraí. Então, se estão me trazendo essa demanda, é porque tem coisa que eu não tô enxergando. Exatamente. Não, galera, muito bom. E já caminhando para a reta final do podcast, e amor, eu cometi uma gafe que eu não brifei das 2 tradições que a gente tem no final do podcast. Vai ser surpresa. Mas pra eles vai ser tranquilo. Acho que vai ser tranquilo também. Vamos a gente tem uma tradição de perguntar para os nossos convidados sempre um livro que vocês recomendam para nossa audiência ali, que fizeram diferença na vida de vocês. Não necessariamente de medicina. Um livro... Não, por favor. Pode falar. Como Influenciar Amigos e Fazer Negócio, do Dale Carnegie. Esse livro, ele muda o seu jeito de pensar, cara. Você consegue realmente levar a conversa pro nível que você quer. Muito bom. Mudou minha vida. E é um livro ultra clássico, né? Essa escola do Dale Carnegie Exatamente. É incrível. Tem lá vários resumos meus no Notion. Boa. E você, Paula? Bom, um livro, assim, que mudou minha vida, porque eu acho muito bacana isso, quando um livro faz você, você vivia de uma maneira e você passa a acreditar em outra coisa, viver de outra maneira. É A Cabana. Para mim foi muito importante, como o Douglas falou, ele já tinha uma proximidade com Deus, eu não tinha. Então, quando a gente se conheceu, era muito uma questão disso. Ele queria ir para a igreja, eu não queria. Então, foi muito importante esse livro para mim, porque me aproximou muito de Deus, depois que eu li esse livro. Cara, eu acho que essa conexão espiritual do casal também é um elo mantenedor ali. Exatamente. Independente do que você acreditar, e aqui, óbvio, 100% aberto, e não é falando de religião, é falando de espiritualidade. Sim. Você ter um nível de conexão além do, vamos dizer assim, do plano natural das coisas, eu acho que fortalece ainda mais. Com certeza. Muito bom, gente. Gostei. E uma outra tradição que a gente tem é perguntar um convidado, uma convidada que vocês queriam que a gente chamasse aqui no DesconstruCast. Isso pra gente é fácil. Legal. Né? Olha, eu queria convidar o Lucas Galera, que é um médico que trabalha com a gente na nossa clínica. Já foi mentor de vocês. Legal. Né? Falou muito bem de vocês. Querido. Ele é um médico bem dedicado. Ele fez medicina do esporte na USP, né? E eu acho que seria um ótimo convidado para vocês aqui. Boa. Pô, que legal, gente. Incrível. Queria agradecer o papo. Foi muito bom. Passou voando aqui. Quando eu vi, caraca, já deu 1 hora já. Muito rápido. Parabéns pela jornada, pela coragem que vocês tiveram aí. Imagino que não foram decisões fáceis. Muita mudança, muito risco. Mas no fim do dia é sobre a gente buscar aquilo que preenche o nosso coração, né? Total. Que tá atrelado ao nosso propósito, que tá atrelado aos nossos objetivos, sejam eles pessoais, financeiros. Parabéns pela jornada de vocês. E onde é que a gente acompanha o trabalho de vocês nas redes sociais, pra vocês deixarem aqui pro pessoal? Bom, no Instagram da Belo Vero, que é Belo Vero Clínica, Belo com 2 L's, Belo Vero Clínica. E no Instagram da BV Longevity, que é a nossa outra clínica, nossos bebês. É filho, é igual filho, né? E o meu Instagram também, doutora Paula Pérez, doutora.Paula Pérez. Pérez com Z ou com S? Com S. Com S. A Paula é mais ativa no Instagram, mas vou passar o meu também. O meu é douglas.pc86. Boa. Isso. E você, amor? No Instagram, @DRA, Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y, como vocês já bem sabem, que minha mãe fez isso comigo. E no @pediatra de consultório também, todos os dias. Boa. E o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, no YouTube, no TikTok. @mentoria.residência, para você acompanhar mais o trabalho do nosso programa de mentoria de preparação para as provas, junto com os nossos mentores. E no @desconstrucast.podcast, aqui para você acompanhar os novos episódios e os cortes de cada um deles. Toda terça. Pessoal, obrigado de novo, foi incrível. Obrigada, gente. Muito legal. legal. A história de vocês. E até a próxima, gente. Beijo. Valeu. Tchau, até mais.